Olá, boa tarde a todos. Gostaria de falar da lógica de Aristóteles. O filósofo grego Aristóteles viveu no período da antiguidade grega, na época clássica, o famoso século de Péricles, onde nasceu a democracia e se efetivaram as legislações do jurista Clístenes. Isonomia é a igualdade do cidadão grego de falar na polis tudo o que necessita, não a liberdade de expressão, da qual prejudicou Sócrates. Foi levado a julgamento por ter expressado uma nova visão da tradição, e na polis estabelece uma fidelidade ideológica e política. O cidadão da polis, e somente da polis, seguir o padrão da sociedade, seguir as tradições dos deuses estabelecidos, das quais Sócrates expressou outros tipos de deuses, e acusado por negar os deuses tradicionais, também surgiu a acusação de que Sócrates, por meio da sua liberdade de expressão, que não era permitido para o cidadão da polis, visto o direito de isonomia, Sócrates foi acusado de corromper a juventude e foi levado a tribunal. A política e a sociedade grega era uma só. Existia um pacto social, do qual Sócrates rompeu, e no final de seu julgamento se estabeleceu uma espécie de habeas corpus, só que, como medida cautelar, o júri disse a Sócrates que ele abandonasse toda a sua filosofia e esquecesse tudo. Mas Sócrates preferiu uma sentença de morte do que negar a existência da filosofia. Então a filosofia, que já era expressa como filosofia, amante da sabedoria, por Pitágoras, chegou a Platão, que divulgou todo o pensamento de Sócrates, incluindo um sistema próprio de linguagem dialética, onde para Platão existe uma distinção entre o mundo das aparências, ou mundo das sombras, e o mundo das ideias, porque a racionalidade humana é própria do animal humano, não está no animal. E porque essa racionalidade é humana, é ela a faculdade que estabelece ideias. E é nesse mundo das ideias, o mundo humano racional, que Platão enxerga como uma última verdade do ser a ideia do bem. Está no ponto mais alto da ética. E então, posteriormente, completando a tríade grega de Sócrates, Platão, agora Aristóteles, que estabeleceu um sistema completo
por vezes opostos aos sistemas de Platão e de Sócrates. Aristóteles usou a filosofia de Heráclito, que diz que tudo está em movimento. O elemento do fogo, do estímulo, da alma, está no movimento de contradições. O ser é uma coisa e de repente é outra, e outra e outra. O ser está em constante mudança. Aristóteles entende isso como a substância em essência e acidente. A essência do ser humano é a racionalidade, da qual já citei, sem a qual a substância, o ser humano, substância em espécie, sem a qual, sem a racionalidade, o ser humano não seria o que é. A substância não seria o que é sem a essência. Aristóteles, além de Heráclito, Aristóteles também pegou o pensamento de Parmênides, filósofo que dizia que tudo está imóvel. Eu tenho uma ideia dessa coisa e essa ideia é dura. Essa ideia está viva no meu ser. Imóvel, sem movimento. Porque ou o ser é, ou o ser não é. Aristóteles pega também de Parmênides e completa com o sistema de Heráclito a ideia da substância, que tem uma essência, porém essa essência ela possui um acidente. Chega um momento que o ser que é não é, e esse momento é o do acidente. A essência humana, da qual falei, é a racionalidade, sem a qual a substância não seria o que é. O acidente é o fato de um ser humano ou ser careca, ou ser gordo, ou ser velho. Veja só, a substância do homem pode estar com a aparência mudada, pode estar careca, gordo ou velho, mas que a sua essência, a racionalidade, não é alterada. Então, sintetizando para Aristóteles as ideias de Heráclito e Parmênides, Aristóteles sintetiza isso na substância, que possui essência e acidente. Essa substância é composta de matéria e de forma. Ela possui uma causa material e uma causa formal. No ser humano, a forma é a sua personalidade e a matéria a sua existência em carne e osso, veias, sangue e tudo contém elemento da anatomia humana e da biologia humana. Então, Aristóteles vai criar uma ciência chamada metafísica. Ela vai buscar os primeiros princípios do agir correto, da ciência chamada ética, e as primeiras causas dos objetos do conhecimento, sejam eles fenômenos, coisas ou pessoas, animais, vegetais, entes vivos.
E procurando as primeiras causas, por exemplo, numa estátua, digamos que uma estátua é efeito de uma criação artística de um arquiteto. Essa estátua, nas suas primeiras causas, possui em si 4 causas, que Aristóteles define como a teoria das 4 causas da metafísica. Então, a primeira causa material, a segunda causa eficiente, a terceira causa formal, e a quarta causa final, compõem a teoria das 4 causas da metafísica. No exemplo da estátua, numa estátua, a causa material é o mármore, a causa eficiente, aquela que dá impulso, é o escultor que a modela, e a causa formal, a forma que a estátua adquire, sua causa formal, e a sua causa final é o porquê essa estátua foi criada por esse escultor. Qual o sentido, a finalidade de criar uma estátua? Por exemplo, um Cristo Redentor ou uma estátua da Liberdade? Qual é o sentido de essa sociedade ter criado uma estátua dessa? Foi por beleza? Foi por glória? Ou foi por devoção religiosa? Etc, etc. Existem 1000 motivos, N causas dentro da causa final. Isso então é a metafísica. E nesse movimento das 4 causas, a relação da causa material com a causa eficiente, o escultor com o mármore, gera o ato material em potência. Tende-se a se tornar estátua, essa substância estátua. E da potência chega a um ato formal, uma atualização da matéria, uma forma definitiva da matéria, no caso a forma definitiva do mármore em potência, que é a estátua. Isso é então a metafísica. Beleza. Aristóteles também tratou de uma ciência que criou no seu livro chamado Organon, chamada de lógica. A lógica, ela é uma operação mental do raciocínio, uma operação do intelecto que estabelece ideias ou conceitos sobre as coisas, juízos, se é verdadeiro ou falso, ou certo ou errado, permitido ou proibido, afirmação ou negação. Essa operação intelectual é chamada de juízo, de estabelecer uma coisa ou outra. E uma terceira capacidade racional dessas operações intelectuais dentro da lógica é o raciocínio lógico, pois o raciocínio é o que vai estabelecer, através de uma dedução que Aristóteles chama de silogismo, vai estabelecer uma expressão verbal na forma de comunicação da sua linguagem. Um argumento
Então a lógica é composta, aliás, de uma ideia expressa verbalmente em um termo. Maria é boa. Então a ideia expressa verbalmente é num termo, boa. Um juízo, que é esse critério racional que temos de escolhas, essa operação de decidir, julgamento de valores, aliás, o juízo é expresso verbalmente em uma proposição. Em proposições chamadas também de premissas, uma universal e outra particular. A lógica, como terceira operação, tem então o raciocínio, que é expresso verbalmente no argumento da dedução, no argumento do silogismo em si. Então a lógica, ela vai começar com um termo numa premissa universal. Ela vai começar com o termo homem numa premissa universal, todos os homens, que vai ser expresso uma relação são com outro termo, mortais. Todos os homens são mortais, premissa universal. Aí eu uso uma premissa particular. Sócrates é mortal. Todos os homens são mortais. Sócrates é mortal. Logo, uma conclusão que eu vou tirar: Sócrates é mortal. Então veja só, essa é a dedução, o silogismo. Começa com uma premissa universal, todos os homens são mortais, e termino com uma premissa como meio termo particular: Sócrates é mortal. Todos os homens são mortais, Sócrates é mortal. Logo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Esse argumento, ele é válido porque ele obedece às regras do silogismo, que são 8, mas não vou falar aqui, nem da tábua de oposições. Me limito aqui a essa parte. Ficaremos com o silogismo só. A lógica, então, essa lógica chamada lógica formal, esse silogismo, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, é um argumento válido, porque ele obedece às regras do silogismo. E o raciocínio, o conteúdo de que Sócrates, por ser homem, também é mortal, esse raciocínio é correto. Então, esse silogismo que eu falei, ele é um argumento válido e o raciocínio é correto. Agora, um outro exemplo de silogismo: todas as mulheres altas jogam basquete. Hortência é uma mulher alta, logo Hortência joga basquete. Esse silogismo, ele é um argumento válido porque obedece às regras do silogismo. Mas o raciocínio é incorreto, porque nem todas as mulheres altas jogam basquete. Apesar de que eu posso
dizer particularmente que a Hortência, que é uma mulher alta e que joga basquete, no meu exemplo, mesmo ela sendo a ex-jogadora de basquete do Brasil, esse argumento ele é válido, mas ele é um raciocínio incorreto. Um outro terceiro exemplo. Veja um pato branco. Veja um outro pato branco. Mais um pato branco. Um outro pato branco. Um outro pato branco. Um outro pato branco. Logo, tira a conclusão de que todos os patos são brancos. Mas, conectivo de oposição, mas eu vejo um pato preto. Todo o meu raciocínio se faz incorreto. E o argumento também é inválido, porque ele começa numa premissa particular, um pato branco, vai para outra premissa particular, em analogia de um pato branco aqui, vai para outro pato branco ali. Então nessa analogia, um pato branco aqui e um pato branco ali, esse raciocínio por analogia vai romper com as regras do silogismo e vai fazer com que o argumento seja inválido e o raciocínio incorreto. Todos os patos, aí eu posso criar, esse raciocínio é chamado de indução, do particular para o geral, dos patos brancos para todos os patos brancos. Aí eu posso transformar esse raciocínio indutivo, porque pode ser uma fonte do meu conhecimento, mesmo que depois se veja equivocada. Eu posso usar esse raciocínio e criar um silogismo daí, porque o silogismo é uma abstração desta indução, que é chamada de lógica material, de um fato concreto que eu absorvo determinados dados provindos da experiência, o empirismo das sensações. E a partir dessa indução, eu posso criar um raciocínio indutivo. Então, do indutismo, da indução, um pato branco, outro pato branco, vários patos brancos, e a generalização, todos os patos brancos, essa generalização, todos os patos brancos, eu vou usar como premissa universal do meu silogismo. Aí eu coloco assim: todos os patos são brancos, só que na premissa particular eu coloco que eu observei um pato preto. Então veja só, todos os patos são brancos. Algum pato é preto. Logo, algum pato não é branco. Então veja só, esse é o silogismo. O silogismo, então, é uma lógica formal que possui dados da lógica material. A área que estuda essa operação entre lógica material e lógica formal, uma relação recíproca, passando o pensamento, a reflexão racional e crítica metódica de uma área para outra. A ciência que trata dessa parte da lógica, que eles também costumam falar de lógica pura, e que pode ter uma crítica
da lógica do positivismo, baseado só na experimentação. Essa ciência é chamada de fenomenologia, criada sistematicamente por Edmund Husserl, e depois existe uma corrente filosófica trabalhando aí com Heidegger, Sartre, mas que tem fontes em Nietzsche, a teoria da transformação dos valores, e existe também em Hegel, fenomenologia do espírito, do Zeitgeist de Hegel, que é o fenômeno que Kant chamou de forma indeterminada da matéria. Eu tenho a percepção de um objeto, só que eu ainda não tenho uma explicação dos detalhes desse objeto. Então eu estou num fenômeno, estou numa reflexão fenomenológica das minhas percepções, das minhas sensações, que estão de acordo com a minha existência no meu mundo concreto, e que no meu mundo abstrato racional tem uma ligação direta, porque é desse mundo concreto que provém as ideias. Lembre-se então da dialética em Hegel. O real, a história da filosofia, é racional. A filosofia em si, expressa de uma época, mas o racional também é real. O que é pensado racionalmente expressa esse conteúdo concreto da história da filosofia. Obrigado.